falando com ele algo específico e o capacitando. Então, que bom que você está aqui, porque Deus te chamou, Deus vai falar com você e Deus vai te capacitar para continuar vivendo com Ele, por Ele e para Ele, amém? Diz para o seu amigo, Deus te chamou, Ele vai falar com você e Ele vai te capacitar, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Hoje vamos compartilhar a palavra do Senhor e o tema que o Senhor colocou no nosso coração foi antes da conquista, né? Ou antes da recompensa também. Está aqui o troféu, você está vendo a imagem, e a gente gosta muito disso, eu acho que desde criança, sempre é muito marcante a conquista, certo? Sempre é muito especial, seja no esporte, seja na escola, seja a namorada, sempre é muito legal a conquista, sempre é uma experiência muito boa, e que nós queremos isto, nos dedicamos a isto. Lembra lá, traz a memória, né? Desde a infância até a vida adulta, coisas que você conquistou, por mais pequenas que sejam, mas sempre é muito legal. Mas hoje, a ênfase é o antes da conquista. Não é o troféu, a vitória do campeonato, mas é o treinamento, é o processo. É o antes, o que nos leva a isso, o que deve nos levar no decorrer da caminhada, o que deve nos impulsionar. Eu queria te convidar a abrir em Provérbios, capítulo 22, no versículo 4, para nós vermos o que a palavra de Deus, o que o próprio Deus nos diz sobre isso. Provérbios, capítulo 22, no verso 4. A Bíblia diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Novamente, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Então, essas coisas são muito abençoadoras, são muito boas, e não tem problema nenhum de nós termos como objetivo recursos, ter uma vida melhor, financeira, material. Não há problema nenhum em querermos o reconhecimento lá na nossa empresa, buscarmos isso até mesmo, ou também não há problema nenhum de termos uma vida longa e queremos isto, saúde física e mental. É o que o texto está falando, sobre riqueza, honra e vida. Mas você se atentar comigo à palavra de Deus, que diz que tem coisas que nos levam, virtudes, o antes de chegar a esses resultados de riqueza, de honra, reconhecimento e de vida, tem coisas importantes que nos levam. E está ali a recompensa da humildade e do temor do Senhor. Repita comigo: humildade e temor do Senhor. Mais uma vez, humildade e temor do Senhor. Esse é o antes. É isso que o Senhor quer trabalhar conosco nesta noite, que a gente entenda e receba dele a graça, a capacidade para termos mais humildade e temor do Senhor. Que a recompensa disso é riquezas, honra e vida.
é consequência. Diz para o seu irmão, é consequência. Tem gente muito preocupada com a riqueza, com o reconhecimento e com a vida, no sentido, vamos trazer esse lado da saúde física e mental, e investe, mas está obcecado pelo objetivo, pelo o resultado final. A Bíblia, o sábio que escreveu este provérbio, ele relata que a recompensa da humildade e do temor do Senhor, essas coisas, esse antes, o viver estas virtudes, o viver esse estilo de vida humilde, e já vamos entender o que é humildade na própria Bíblia e o que é o temor do Senhor. Viver dessa maneira, daí vai ser uma consequência. Vai ser uma consequência. Uns vão ter muita riqueza, outros vão ter menos. Uns vão ter muito reconhecimento, outros menos. Outros vão ter uma vida com mais saúde e passar dos 100 anos, outros um pouco menos. Mas na vida do Filho de Deus, estas coisas, vivendo esse antes, vivendo esse treinamento de vida, estas virtudes, na vida do Filho de Deus, como nós cantamos, somos filhos de Deus. O Pai tem estas bênçãos para nós, mas Ele quer o nosso coração humilde e cheio de temor. O seu coração e o meu tem sido humilde e cheio de temor? Ou o contrário disso, a gente anda meio orgulhoso, meio se achando, meio arrogante e longe de Deus? Então, quero deixar com vocês um pensamento aqui, com base nesse versículo. Devemos olhar para os objetivos da vida. Está dando para ver aí bem? Tá? Devemos olhar para os objetivos da vida como uma motivação. Mas, sobretudo, devemos buscar as virtudes que nos mantêm de pé e nos levam aos objetivos. Não é olhar para o objetivo primeiro, nós devemos buscar as virtudes que nos levam a isso. É as qualidades, os objetivos vão nos motivar. Claro que te motiva levantar todo dia e até pensar nisso. Não, hoje eu vou trabalhar com qualidade porque eu quero um aumento, eu quero crescer. Eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou com uma regularidade ao médico para ver como é que eu estou, eu vou praticar uma atividade física, eu vou ter uma conduta legal para ter um reconhecimento, eu quero passar um legado para os meus filhos, ok, mas, sobretudo, as virtudes é que são importantes, não é algo, a pressa de alcançar o resultado. E o que é humildade? À luz da palavra de Deus. Vamos abrir lá, temos aqui as referências, Filipenses 2, verso 3. Temos aqui, para a gente ler junto, Filipenses 2, 3 e 4. Preste atenção o que é humildade à luz da Bíblia. Nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Humildade é uma atitude, é um comportamento que pensa primeiro no outro, que considera o outro, e não de maneira egoísta, eu primeiro. Humildade fala de considerar o outro mais importante, de cuidar não somente da sua vida, mas ajudar o outro nas suas necessidades, sejam elas quais forem. Pensar
no bem-estar, no interesse também do outro, aí já a gente começa a analisar o nosso coração, homem. Analise o seu, como eu tenho analisado o meu. Eu tenho pensado no meu próximo? Eu tenho me preocupado com a necessidade do outro? Eu considero o outro importante? Ou eu só olho para mim, eu só olho para o meu umbigo, para a minha necessidade? Se eu não faço isso, eu não estou sendo humilde, à luz da Bíblia. Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. E hoje o sistema desse mundo quer colocar o homem assim num pedestal e elevado em vaidade, essa coisa toda narcisista, essa coisa toda de você e tal, a sua imagem. Não é para a Bíblia diz que não é para a gente ter vaidade. E não é só em Filipenses, em Eclesiastes fala isso. Em várias passagens nos ensinam que o ego inflamado, a vaidade não leva a nada, que tudo passa. A Bíblia é o contrário, nos orienta a isso. Não vivam assim. Vivam pensando, não só no que é seu, mas no que é do outro. Considere o outro. E o exemplo maior que me veio na palavra de Deus, veio assim claramente a passagem de João, quando Jesus, sendo Deus, Deus que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, Ele lavou os pés dos seus discípulos. Você imagina isso, meu irmão? E naquela época era o contrário, o rabi ou mestre, havia um costume na época do seguidor lavar os pés do mestre em sinal de honra. E ele foi numa contracultura e num novo mandamento, muito mais do que uma cultura, amém? Que é o mandamento do amor. E o amor, ele se entrega, ele considera, ele se sacrifica, ele rompe barreiras, ele é humilde. Jesus lavou os pés dos discípulos. Quanto mais nós, chamados para ser iguais a Ele, Ele foi o primeiro entre muitos irmãos, a Bíblia diz. O Senhor nos criou para ser a imagem e semelhança dEle, desde o princípio. Nós também somos gerados de novo, nascidos de novo, chamados para o reino de Deus, para sermos humildes, para lavarmos os pés. Ele falou, agora vocês façam isso uns com os outros, lavem os pés. Resumindo, sirvam uns aos outros, sejam humildes. Agora, essa análise para mim e para a sua vida, nós temos servido as pessoas, a começar dentro da nossa casa. Vocês entendem que o antes da conquista, o processo, o treinamento é mais importante. O troféu vai ser resultado de um ótimo treinamento, de uma afinação, um entrosamento muito importante. Vai alcançar resultado. Talvez o seu foco ou o meu foco, depende de algum momento da vida, ou neste momento estava errado. Que não é alcançar, é viver aqui. Ok, tem que fazer planejamento, não somos contra planejar, ter metas, muito pelo contrário, precisa. Mas o teu coração não tem que estar tomado pela meta, tem que estar tomado pelo processo. O caminho que nos leva, o antes, e a humildade de sermos como Jesus. O outro ponto, o temor do Senhor. Vamos ler em Provérbios, o texto que explica claramente, Provérbios 8:13, o que é o temor do Senhor.
Só antes da gente entrar nesse texto, vocês viram que a humildade não é uma coisa assim, só gestual, ou aquela imagem que a gente tem coitadinho, de inferioridade, nesse sentido. É uma atitude de reconhecer o outro e de servir. É o que a gente viu. Agora, o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em odiar o mal, rejeitar todo o orgulho, arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Provérbios 8:13. Temor do Senhor é levar Deus a sério. E no que consiste? Está ali, ó, consiste em tudo isso. Odiar o mal. Odiar o mal, vamos entender, queridos, o Senhor nos deu uma mente e nos dá uma mente de Cristo, amém? Amém? Um raciocínio. Odiar. Tem gente que tolera o mal. Você pode não praticar ativamente o mal, mas para você também não tem problema. Eu tolero. Hoje essa palavra é muito usada, da tolerância. Não, o mal, eu tolero. Eu estou em cima do muro aqui com o mal, tá de boa. Estou marcando ele, homem a homem aqui. Não é para você tolerar e nem para você praticar, é para você, o quê? O quê? Odiar. Em algum momento da tua vida você já passou por essa experiência de ter um ódio por alguma coisa ou por alguém? É isso que é para fazer com o mal. O mal fala do maligno, do diabo. O mal fala de coisas que não são bênção para as pessoas. Então, é um posicionamento firme. Temer a Deus, vamos colocar uma linguagem, descrever um pouco mais uma linguagem de hoje, por exemplo. Temer a Deus é você odiar mentir, por exemplo. Porque a mentira é um mal que tem um pai que chama Satanás, porque ele mente desde o princípio. Se eu tenho temor de Deus, então não é que eu tolero, eu vivo bem, às vezes eu minto. Não, eu tenho que odiar isto. Entenda a palavra de Deus. Odiar o mal. Rejeitar todo o orgulho. Nós já falamos um pouco quando falamos da humildade. Rejeitar. Pensa naquele prato que você não gosta, irmão. Aquele. Se coloca na tua frente. Tem gente que gosta de todos, né? Tem os campeão, né? Tem a turma que vai. Mas tem alguns pratos que de repente você não gosta. Aquele, colocam recheado, irmão. 2 quilos na sua frente assim. Você vai rejeitar, você não vai querer. Rejeite o orgulho na sua vida. Ou pode até vir aquela pontinha no coração, tipo lá dentro, assim, eu sou bom pra caramba. Pode até vir essa tentação na sua vida, mas rejeita como um prato que você não gosta. Não. Obrigado, eu não quero ficar orgulhoso, eu não quero ser orgulhoso, porque eu temo ao Senhor. A Bíblia diz em Provérbios 8:13 que eu devo rejeitar o orgulho. Porque o temor do Senhor consiste nisso. Arrogância, irmã do orgulho, né? Nariz empinado. Às vezes, de repente lá no seu trabalho, qualquer ambiente, será que a gente tem sido arrogante? O temor do Senhor consiste no mau comportamento.
Você e eu temos um mau comportamento na nossa casa. Coisa simples, desde as mais simples. Às vezes a gente acha que mau comportamento, irmão, é sair na mão na rua. Não é isso. Eu tenho uma filha de 7 anos. Agora eu preciso ter um comportamento de, já há algum tempo eu faço isso, de não ficar nu na frente dela. Ah, mas é só 7. Não, é só 7. Só que o que eles têm visto, apesar da gente cuidar de todas as formas com o que vem na questão da sexualidade, de não ver porcaria, de controlar tudo que vê no YouTube, com quem anda, o que assiste e tudo. Ontem deixamos ir no cinema com as amiguinhas e com a mãe de uma delas. Qual que é o desenho? Ah, é o Minions, beleza. Né? A gente dá uma olhadinha no trailer antes, procura alguma informação antes e vai. Mas o comportamento, não, é minha filha, tem 7 anos só, vou ficar nu aqui, vou ficar pelado. Comportamento, muitas vezes na roda de amigos, como tem sido? No trânsito, o cara nem fechou você, irmão, já está buzinando e baixando o vidro. Cuidado. Falar perverso. Falar perverso é palavrão, falar perverso é frases e falas sensuais, é piadinha com duplo sentido, isso é falar perverso. É diferente de uma brincadeira. Nós estamos falando de palavras torpes, tortas, palavrões, palavras que não edificam. Se eu tenho o costume de falar palavrão, de contar coisa obscena, sensual, eu não estou demonstrando ou não tenho temor do Senhor. Porque o temor do Senhor consiste nisso. Lembrando que é o antes, meu irmão, fala para o teu amigo aí, é o antes da conquista, fala aí para ele, antes da conquista. Se você tiver humildade e temor do Senhor, você vai ter riqueza, vai ter honra e vai ter vida. Amém? É o que a Bíblia diz, só muda o foco. Não busca a primeira riqueza, a honra e a vida, busca a humildade e o temor. E agora, para a gente indo para o final, o temor do Senhor, um exemplo, né? A gente leu o versículo, a base bíblica de Provérbios 8:3, no que o temor consiste, e um exemplo de um homem de Deus, assim como você, que eu pesquei na palavra de Deus, foi José. O rapaz que tinha temor do Senhor. Se pegar a vida de José e ler Provérbios 8:3, é aquilo. Ele rejeitava o orgulho. Ele não perdoou os irmãos? Perdoou ou não perdoou? Rejeitou o orgulho. Que mais? Volta lá, Rodrigão. No versículo de Provérbios 8:13. Só para a gente lembrar aqui e pensar mais um pouquinho. O mau comportamento. Quem que fugiu da mulher de Potifar? O próprio José. Já pensou se ele se agarra com ela? Irmão, eu imagino, nesse caso, falando aí da relação com o sexo oposto, o oficial do faraó, no caso Potifar, era alto escalão, irmão. Talvez era o segundo ali na hierarquia, terceiro. Ele não era casado com qualquer mulher, concorda comigo? Pelo poder de influência que tinha, as condições, enfim, a influência.
Segundo, se ela vivia no palácio, ela não estava cheirando vaca, esterco, né? Então, pensa na cena, querido, da mulher bonita, vindo para cima de você com o fogo do inferno. Ele, por ter temor de Deus, ele teve um bom comportamento e, irmão, ele deu uma de Usain Bolt, cara. Ele deu uns passos largos e tchau. Depois foi acusado, porque ela armou para ele. Mas ele teve bom comportamento, porque ele tinha o quê? Temor. José. Às vezes que você vê ele proferindo palavras, geralmente são palavras de bênção. Não é falar perverso, é palavra de bênção. É isso que o Senhor quer de você. E agora, para a gente ir para o final, a gente colocar em prática isso aí, de tudo isso, da humildade ou do temor do Senhor. Com toda a franqueza, nós estamos aqui em família. Eu queria que você compartilhasse com o teu irmão, de repente, uma dessas áreas que de repente você precisa mudar. E se comprometer, nós vamos orar juntos daí. Você não precisa entrar em detalhes. Não precisa entrar em detalhes. Mas agora é hora da gente... A gente ouviu a palavra. E agora o Senhor nos chama a tomar uma atitude. Uma palavra de conselho, de provérbios, bem prática. Com exemplos tão tremendos como o de Jesus, de José. A gente precisa mudar isso. Além de mudar o foco geral. Lembrou aí, cara, às vezes eu não sou humilde, tem hora que eu não sou humilde, eu confesso. Às vezes você nem expressa isso tanto, por causa da tua personalidade, mas lá dentro é o number one, né? É o topzera, o resto está 100 metros para baixo de você, lá no teu coração. Ou não, às vezes, e às vezes se quiser falar também, então eu queria te dar 2 minutinhos para trocar ideia com o seu amigo do lado, e falar, nessa área eu preciso. Você quer mudar, meu irmão? Quem quer mudar aqui? Não, de boa. Quem está disposto a mudar não vai ter dificuldade de falar. Agora, também com todo o respeito, se você não quiser falar, fica à vontade. Mas eu acho que todos nós, e eu me incluo, eu tenho coisa para mudar disso aqui. Eu tenho. Quando a gente vem ministrar a palavra, creio que todos que sobem aqui nesse ministério têm temor de Deus e Deus fala primeiro com a gente. A gente não fala sendo dono da palavra, o dono da palavra está lá em cima. A gente fala um pouco do que a gente tem vivido e do que a gente quer viver. Então, 2 minutos para você, compartilha, fala, esse ponto aqui falou comigo, esse ponto eu preciso, esse ponto eu quero. Vamos lá? 2 minutinhos, quem está do teu lado? Alexandre, meu velho, vem aqui, que eu vou compartilhar também.
É bom, não é, compartilhar a luta? Não é verdade? A gente está em aperfeiçoamento, irmão. A gente precisa do Senhor e um do outro. E é bom saber que não é só com a gente que acontecem as coisas, né? Não para rir do outro, né? Mas para saber que a gente não está sozinho no barco. Amém? Que você é um homem de valor, que antes da tua conquista, o Senhor está trabalhando no teu caráter. Humildade e temor do Senhor é caráter, é lá dentro. E o Senhor trabalha isso no seu coração, porque Ele quer te levar a ter uma vida abençoada, uma vida cheia da alegria do Espírito, do amor do Senhor. Ele quer te fazer uma pessoa de honra, um homem de honra, reconhecido não em primeiro lugar pelos teus méritos, mas pela obra dele na sua vida. E Ele quer sim te dar riquezas. Quanto? Daí é com Ele. Nós não buscamos ficar rico. Mas se Deus quiser te levar a algo assim, Ele tem um propósito, mas Ele quer te fazer ter, pelo menos para repartir. A riqueza aos nossos olhos é você ter para se manter bem e para ter o que repartir. Isso já é riqueza, amém? Alguns vão ter muito para repartir, outros vão ter menos. Mas é isso que o Senhor quer te levar. Levante do seu lugar, homem de honra. O Senhor está trabalhando contigo. Ore com o seu irmão agora, abençoe a vida dele, ore com ele, coloca a mão no ombro dele aí, fala: Senhor, abençoe a vida do meu irmão, Senhor, nesta noite, dá graça a ele nesta área que ele precisa, o Senhor sabe do seu coração, Senhor, vem com o teu Espírito Santo, Senhor, encher o meu irmão de humildade, de temor do Senhor, aviva esta obra, Senhor, esta palavra, Senhor, venha dar muito fruto na vida do meu irmão, que nas situações, Pai, do dia a dia, ele lembre da Tua palavra, confesse a Sua palavra e venha praticar, guarda ele de todo mal, Senhor, de toda mentira, que ele não é humilde, de que ele não tem o temor, Senhor, vai à frente, Senhor, vai à frente do meu irmão, nesses dias, na batalha, na luta diária, Senhor, vai à frente dele, Senhor, nós cremos que estes homens serão levantados, Senhor Deus, como referências, Pai, nesses dias, de humildade, sincera, verdadeira, que servem, que abençoam o próximo, que lavam os pés, Senhor Deus, tira toda a arrogância de nós, toda a prepotência, Senhor, porque o Senhor não era assim, o Senhor era manso e humilde, que haja em nós o mesmo Espírito de Cristo, Senhor. Pai, dá graça a cada um, e dá do temor do Senhor, Senhor, de odiar o mal, de não falar perversamente, de ter um bom comportamento, Senhor, em nome de Jesus, e seremos muito abençoados, em nome do Senhor Jesus, amém? Aplauda ao Senhor pela sua palavra, e porque Ele está fazendo isso na sua vida, amém? Só um detalhe que eu não lembrei na hora do compartilhar, mas me veio agora. Se coloca à disposição sobre a humildade. Ser humilde é servir, lavar os pés. Então, veja lá na sua casa, na célula, no seu trabalho, né? Sirva, é uma bênção. Sirva, abençoe, lave os pés das pessoas. Esses dias, me permita compartilhar, Alexandre me mandou uma mensagem profissional, dele, estou precisando tá abrindo uma vaga assim, assado, uma vaga específica, de formação específica. Daí ele falou, você poderia me ajudar nesse sentido? Daí eu falei, claro, e assim, no tempinho ali que eu tinha, no expediente mesmo, a gente já fazendo tudo que tinha que ser feito. Daí disparei ali 2, 3 mensagens, porque era uma vaga muito específica, e consegui, porque hoje em dia é difícil conseguir aquela vaga, aquela especialidade com a pessoa disponível.
e com experiência, né? Daí eu mandei lá 2 casos para ele, mas no meu coração, uma alegria, não era para mim, não era diretamente, né, o meu trabalho, em termos de alcançar algum resultado, né, não, era para abençoar outra pessoa, outra empresa, e eu falo isso com temor do Senhor, mas me veio uma alegria, Alexandre. Eu não tive tempo de falar isso contigo, mas uma alegria de ofertar, de lembrar, de buscar informação, se aquela pessoa precisa estar, tem experiência, tem aquele curso específico que pode, e a gente deu o retorno, e os caras já estão fazendo contato. Deus abençoe, que preencha a vaga, e abençoe um homem, amém? Que precisa. Então, queridos, é uma alegria, sirva no seu ambiente profissional, sirva. Tiago, mas você não está entendendo, os caras pisam em mim lá. Sirva. Jesus pulou Judas no lavar os pés ou não? Ele lavou? Olha só. E o que Judas fez com ele depois? Traiu. Lava os pés. A sua missão é lavar os pés. Quem cuida de tudo está lá em cima. Amém? Seja humilde, sirva, tenha temor